Os parlamentares pedem, no seu primeiro ponto, o fim dessa escala escorchante 6x1. Representar a sociedade brasileira é representar para dar mais humanidade ao dia a dia de trabalho. São esses trabalhadores e trabalhadoras que movimentam, em especial, o campo desse país. São os trabalhadores assalariados rurais que operam os maquinários, que cortam a cana, que preparam o terreno, que fazem o grande movimento, que é o financiamento. Quem financia é o Estado brasileiro, mas quem realmente bota a mão na massa, mão na enxada, no volante do trator ou na roçada, é o trabalhador assalariado rural. Portanto, essa categoria, ela precisa ser atendida e o Congresso precisa dar um presente, não só para eles, como para todos os trabalhadores que ainda têm essa escala de 6x1, que precisa ser transformada em 5x2 e, quem sabe, no futuro, 4x3. O mundo moderno, as tecnologias, têm que ser usadas a serviço não só do patronato como um todo. Nós temos que usar um caminho mais saudável para a vida das pessoas e das famílias. Criar condições de trabalho mais digno, vida além do trabalho, é o que pedem os trabalhadores. Lá na Constituição de 88, a gente já perdeu a oportunidade de diminuir a escala para 40 horas semanais. Ficou em 44. Agora, até que enfim, acredito que esse Congresso vai votar, e vai votar, espero, por ampla maioria. Eu espero que o PL ainda se sensibilize, porque pediram vistas no dia de ontem para atrasar o processo, não para discutir com profundidade. Então é uma pena que ainda tem colegas aqui que têm uma visão atrasada, porque o primeiro mundo, e o país caminha para isso, o primeiro mundo já tem jornadas de trabalho com carga horária menor de que 40 horas semanais, de 36, outros até menos. Então isso tudo tem que ser pensado para frente, e nós vamos votar essa medida, que ela é impulsionadora do desenvolvimento. Os trabalhadores ficarão menos doentes, os trabalhadores produzirão mais, os trabalhadores terão tempo para ficar mais com a família, para comprar no... Para finalizar, presidente, para comprar no comércio, para ir para a igreja, para fazer aquilo que bem entender nesse um dia a mais de folga. Parabéns à comissão, que está conduzindo muito bem, e muito obrigado ao presidente Lula, que pegou com a mão forte na última segunda-feira, mandou para cá também uma mensagem pedindo urgência constitucional, e a coisa está andando e vai andar, e se Deus quiser, amanhã a gente arremata essa fatura. Obrigado. Obrigado, deputado. Próximo orador, deputado Marcon Emidion Madeira. Mas antes do Marcon, vou dar um minuto ao deputado Bongás. Obrigado, presidente. Uma nova bomba. O bolsonarista Cláudio Castro não repassou 1,5 bilhão, como se imaginava, mas 3 bilhões do dinheiro público do Rio de Janeiro para a máfia do Master. E não foi só o dinheiro dos 235 mil aposentados e pensionistas do Rio Previdência, não. Foi também dinheiro da SEDAI, a Companhia de Água e Esgoto do Rio. Todo mundo sabe, quem mandava e desmandava no governo Castro era Flávio Bolsonaro. E o homem forte do Flávio não era o governador, mas o deputado Rodrigo Bacelar, um PL bolsonarista. Tanto que Bacelar, e isso é público, era o nome que a família Bolsonaro tinha escolhido justamente para suceder o Castro. Ele só não virou candidato porque foi preso. E por que foi preso? Porque a polícia descobriu ligações dele com o crime organizado. Foi ele quem vazou informações para um outro deputado do PL bolsonarista. Obrigado. Foi ele quem vazou informações para outro deputado do PL bolsonarista, o tal TH Joias, ligado ao Comando Vermelho. Então vejam, Castro é bolsonarista, Bacelar é bolsonarista, Joias é bolsonarista e todos amigos do Flávio, correligionários dele. Então, não dá para afirmar, ao menos ainda, que o Flávio está ligado a uma das maiores facções criminosas do país, que é o Comando Vermelho. Mas suas relações políticas estão próximas deste Comando Vermelho. Obrigado. Depois que esse pessoal... Com a palavra, o deputado Marcon. Senhor presidente, senhores deputados, você vê... Todos indicam que os bolsonaristas, a maioria deles, estão enrolados com o Banco Master. E quando a gente fala que é dinheiro público, eles não têm questionado. Aí está o ex-governador do Rio de Janeiro, desvia 3 bi
dos fundos de previdência do Rio. Aí está Flávio Bolsonaro fazendo visita para o Daniel Volcaro do Banco Master, quando já estava em casa com prisão, com a tornozeleira, e foi lá para dizer: escuta, me paga o restante que você falta para me dar, para eu pagar as despesas que o meu irmão Eduardo Bolsonaro tem lá nos Estados Unidos, ou para formar a Caixa 2 para a campanha. E isso não é o deputado Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, que está falando isso. É nada mais e nada menos do que o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto. Ele tem dito: Flávio Bolsonaro vai até a casa, o encontro de Daniel Volcaro, para dizer: me paga o restante que tu me prometeu. E aí não se vê a Polícia Federal prender o Flávio Bolsonaro, não se vê o Supremo pedir a prisão desse ladrão, deste bandido, que, na minha opinião, ele não vai mais voltar dos Estados Unidos. Deve ficar lá com o irmão dele, Eduardo Bolsonaro, que correu fujão, foi para os Estados Unidos, primeiro por medo de ficar preso, segundo é para falar mal da nossa nação, da nossa pátria e no nosso país. E eu pergunto agora, eu pergunto para o PL do Rio Grande do Sul, para o presidente do PL, para o candidato a governador do PL: saia debaixo da cama, saia debaixo da cama. E o povo gaúcho quer explicação do Flávio Bolsonaro, explicação do presidente nacional do PL, que eu acho que ele falou a verdade. Então, eu espero que o candidato do PL do Rio Grande do Sul e o presidente do Bolsonaro, do PL, o candidato a governador, diga. Será atendido, nobre deputado. Com a palavra o deputado Amidinho Madeira. Em seguida, eu vou retornar a inscrição aqui do deputado Pedro Paulo. Queria agradecer a todos os colegas e queria também pedir a atenção de todos os colegas e a atenção também do pessoal mais ligado ao agro, à Frente Parlamentar do Café, e que amanhã na Comissão da Agricultura nós possamos aprovar o requerimento com urgência para nós discutir a questão do recurso do FUNCAFÉ. O atual governo, além de não ter aquele olhar sensato para o agro, para o produtor estender a mão de verdade, ele está usando, e ontem desviou, essa semana, 851 milhões do FUNCAFÉ. Esse recurso do FUNCAFÉ, ele é do setor e principalmente da produção, do produtor. E além de desviar sem passar pelo CDPC, isso é um crime. Esse recurso toda a vida foi do setor cafeeiro. E amanhã ou depois, a hora que nós for buscar esse recurso, onde que nós vamos encontrar? E eu queria mandar um recado para o CDPC, que tem 1 ano que a gente está cobrando e tem espaço para vocês abaixar a taxa do juro desse dinheiro do FUNCAFÉ. Com a taxa alta, e aí o recurso começa a sobrar, o governo vê esse recurso em conta, e aí cresce o olho e vem em cima de um recurso que é nosso, que é do produtor rural. O CDPC, espaço, e teve muita chance o ano todo de reduzir a taxa de juro. Uma taxa que está alta para o produtor. E aí vocês precisam reunir com urgência o CDPC e nós precisamos desse recurso de volta. Que se isso virar moda e esse governo não devolver esse dinheiro, daqui a pouco tempo nosso produtor vai precisar desse recurso e não vai encontrar. Queria aproveitar esse momento, agradecer aos cafeicultores de Bom Jesus da Penha, que está aqui, produtor rural, ao meu amigo Gilmar Silveira, que está aqui, que é cafeicultor, ao vereador Valdeci, vereador Ricardo,
e Alexandre. Obrigado da presença de vocês aqui no plenário. Está vindo até Brasília em busca de recursos para o município de Bom Jesus da Penha. Vai visitar os gabinetes aí. Muito obrigado. E queria mandar um abraço também para o Rodrigo Miranda, toda a família Miranda lá de Nova Resende, uns cafeicultores modelo, a família Miranda, que gera muito emprego direto e indireto, não só na cafeicultura. O Rodrigo, com seus implementos, com a sua empresa, pessoal dos Miranda que produz soja. E ontem eu tive um tempo conversando com o Rodrigo e ele me falando da preocupação com o futuro do café. Agora que nós temos uma safra melhor, vem as previsões de safra e puxa o mercado para baixo. É sempre uma covardia com o produtor. Ficamos 3, 4 anos com uma seca. Obrigado, deputado. Com a palavra o deputado Pedro Paulo. Obrigado, presidente Charles. Minha vinda aqui à tribuna é para defender o fim da escala 6x1. Vou votar a favor do relatório que, sem dúvida alguma, vai ser aprovado na comissão especial e desconstruir aqui alguns argumentos que ficam presentes na narrativa como se o fim da escala 6x1 fosse afetar a economia brasileira. Aliás, esse discurso é um discurso que sempre vem à tona quando se vai promover algum ganho trabalhista para o trabalhador brasileiro. Nós estamos impactando a vida de mais de 30 milhões de trabalhadores formais. Deputado Raimon, quando a gente olha para a Baixada Fluminense, um trabalhador de Queimados, de Japeri, que precisa, por exemplo, trabalhar no Rio de Janeiro, deputado Ottoni, que perde mais de 3 horas na ida e na volta. Esse trabalhador vai ser diretamente beneficiado para ter mais tempo em casa com a sua família, para fazer o que lhe bem entender. Ele vai ganhar produtividade com essa redução da jornada. Nós vamos adequar o Brasil ao padrão internacional de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. É mais adequado. Isso vai beneficiar, por exemplo, o empregador também, que está tendo dificuldade de empregar trabalhadores, porque não são todos que estão sujeitos a ficar nessa carga horária escorchante. Olha o trabalhador jovem da Baixada Fluminense, onde está a maior taxa de desemprego, que não está querendo se submeter a esse regime de escravidão, ele vai ter mais facilidade para ser contratado e está no mercado formal. Então a gente precisa acabar com esse discurso. E olha quem está falando aqui, é um deputado rigoroso com as contas públicas, que tem uma visão até mais liberal da economia, mas que defende veementemente essa adequação da jornada de trabalho. Olha que vai beneficiar o setor varejista, setor do supermercadista, construção civil. Então são vários argumentos na defesa do ajuste dessa jornada de trabalho. Eu não tenho nenhuma dúvida que um trabalhador durante o mês pode adequar o seu período de folga para se qualificar mais, para fazer um adicional da sua renda. Imagina, deputada Heloísa Helena, uma mulher que está no mercado de trabalho, que sai de casa quando seu filho está dormindo e quando volta seu filho ainda está dormindo. Essa trabalhadora vai ser beneficiada para chegar mais cedo em casa. Imagina uma mulher, essa que não está no mercado de trabalho, que está em casa, com todos os afazeres das obrigações com seus filhos ou a obrigação de casa. Ela também vai poder dividir a sua carga horária com o marido, que vai chegar mais cedo e que não vai mais poder dar desculpa que está cansado e vai ajudar na tarefa de casa também. Então é ganho para todos os lados. A gente precisa acabar com essa hipocrisia, aprovar na comissão especial, aprovar nesse plenário o fim da jornada 6x1. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Eduardo Bismarck. Obrigado, senhor presidente. Quero só fazer um registro desse 26 de maio que nós estamos hoje. Importantíssimo, uma decisão tomada pela Agência Reguladora do Estado do Ceará a respeito de um transtorno que nós temos lá nas nossas regiões do Litoral Leste e do Vale do Jaguaribe com relação ao serviço de ônibus. A ACE ontem, através do nosso presidente lá, o Rafael de Paula, com quem nós estivemos reunidos, eu e o deputado estadual Guilherme Bismarck, tomou a decisão para atender melhor o usuário, de fazer o espelhamento dos horários da empresa São Benedito com outras empresas que já pertencem ao sistema de transporte intermunicipal do Estado do Ceará, garantindo maior conforto e segurança para diversos usuários. Isso é um trauma que nós temos há muitos anos nessas duas regiões que se interligam e que, a partir de agora, deverão ser amenizados por essa decisão tomada pela ACE,
posteriormente quero falar mais disso, porém peço nesse momento que seja divulgado nos meios de comunicação da Casa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Presidente, um minuto, por favor, presidente. Deputado Raimon pedindo já algum tempo. Deputada Ana Pimentel, um minuto, deputado Raimon, enquanto a deputada se dirige à pela tribuna. generosidade. Presidente, nós hoje acordamos lá no Rio de Janeiro com a Polícia Federal batendo na porta do ex-governador Cláudio Castro. E muito interessante, onde é que está o pessoal aqui da direita? Ninguém aí, o deputado Velter, bota a lupa aí, procura o povo foi embora, o povo sumiu aqui do plenário. Porque o PL está enxafurdado em uma corrupção muito grande. Meu Deus do céu, eu pedi ao Ministério Público e à Polícia Federal que retivesse os passaportes do Flávio Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, do Renan Jair, do Eduardo Bolsonaro, do Cláudio Castro e do Mário Frias. E por quê? Porque lá no Rio de Janeiro, nós achávamos que era 1 bilhão que tinham sido tirados do Fundo de Previdência. Pensionistas e aposentados. Mas não é, são 3 bilhões de reais. Então esse dinheiro deve estar dividido numa malinha de um, numa malinha de outro. Então a Polícia Federal, Ministério Público, presidente, para eu concluir, o Ministério Público, a Polícia Federal, entender que esse caminho do dinheiro dos aposentados, dos pensionistas, precisa ser descoberto. E nós tivemos ontem a saída do Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos. A minha pergunta é só uma pergunta: ele voltará ou ele teve alguma informação privilegiada que a Polícia Federal ia bater na porta dele também? Porque certamente o governador do PL lá do Rio de Janeiro esteve e está macumunado com ele. Acabou, meu irmão? Obrigado, deputado. Com a palavra, a deputada Ana Pimentel. Obrigada, presidente. Presidente, nós estamos vivenciando uma conquista histórica para os trabalhadores e as trabalhadoras do nosso país. A diminuição da jornada de trabalho sem redução salarial é uma luta, uma bandeira dos trabalhadores do nosso país há décadas. E nós defendemos e o presidente Lula, o nosso presidente, colocou esse tema para a Câmara Federal, para o Congresso Nacional. Porque nós sabemos que é o presidente Lula e é o governo do PT que sempre defendeu os trabalhadores do nosso país. E nós temos essa vitória marcada para essa semana, uma vitória importantíssima para aqueles e aquelas que colocam as suas vidas para construir esse país, aqueles e aquelas que dedicam as suas vidas a fazerem com que esse país tenha comida no prato, a construção civil, os trabalhadores dos serviços. E é importantíssimo dizer também as mulheres brasileiras, que são predominantemente aquelas que vivem no regime da escala 6x1 e ao chegar em casa também dedicam mais de 20 horas por semana ao trabalho de cuidado, ao trabalho doméstico. As mulheres brasileiras merecem esse direito. É justiça para os trabalhadores e é justiça principalmente para as mulheres trabalhadoras do nosso país. No último ano, nós tivemos quase 500 mil pessoas afastadas por adoecimento mental em função da sobrecarga de trabalho do nosso país. E aí tem alguns que dizem que vai custar caro o fim da escala 6x1. O que está custando caro para o nosso país, porque custa o adoecimento, porque custa a vida das pessoas, é a escala 6x1 que adoece os trabalhadores e as trabalhadoras do nosso país. Agora eu quero fazer uma pergunta, presidente. Eu não estou vendo os bolsonaristas aqui, eles sumiram. Aqueles que defenderam, ao invés da redução, o aumento da carga horária. Não estou vendo, deputado Patrus, sumiram. Eu não estou vendo aqueles que defenderam o atraso do início do fim da escala 6x1. Não estou vendo aqueles que defenderam que deveria aumentar a carga horária ao invés de diminuir. Eles sumiram da Câmara Federal. Mas nós precisamos dizer que são eles que sempre trabalharam contra o povo brasileiro, são eles que estão envolvidos no escândalo do Banco Master, são eles que sempre batem palma para os bancos no nosso país. Eles não estão aqui nessa semana que é decisiva para o povo brasileiro, para os trabalhadores e para as trabalhadoras, porque o recado precisa ser dado para o povo brasileiro nesse momento. Quem defende os trabalhadores e as trabalhadoras do nosso país é o presidente Lula, é o governo federal do Partido dos Trabalhadores. Obrigado, deputado. Um minuto, deputada Dandara.
Essa semana nós vamos aprovar a maior vitória da classe trabalhadora dos últimos 30 anos. 2 dias de descanso sem redução de salários. Presidente, nós estamos fazendo nesse momento uma luta firme no Congresso Nacional para não deixar a transição de 10 anos, nem diminuir os salários, muito menos aumentar a carga horária. É um absurdo. Essa lei aprovada tem que passar a valer 60 dias no máximo depois da aprovação. E a transição tem que ser de no máximo 1 ano. Mais do que isso, é abusar do povo brasileiro que já espera desde a CLT a redução da jornada. 40 horas agora, presidente, é o primeiro passo que nós estamos dando, porque desde 88 nós já lutamos por 40 anos. O nosso horizonte é 36 horas de jornada de trabalho. Nós seguiremos na luta para garantir vida além do trabalho, vida digna para o povo. Obrigado, deputada. A lista de presença registra o comparecimento de 361 senhoras deputadas e senhores deputados. Passa-se a ordem do dia. Requerimento de urgência de número 737 de 2026. Requeremos combate no artigo 155 do Regimento Interno. Regime de urgência na apreciação do projeto de lei 5.538 de 2019, que institui o Programa Nacional de Assistência Integral às Pessoas com Epilepsia. Para encaminhamento do requerimento, deputada Laura Carneiro, deputado Sargento Gonçalves, deputado Joyce Sola. Aqueles que foram pela aprovação do requerimento permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento de urgência número 1258 de 2026, requerendo combate ao artigo 155 do Regimento Interno, regime de urgência na apreciação do projeto de lei número 101 de 2026, que amplia o grau de parentesco para fins de exclusão da sucessão. Para encaminhar o requerimento, deputado Marangoni, deputado Sargento Gonçalves. Aqueles que foram pela aprovação do requerimento permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento de urgência número 2092 de 2026, requerendo combate no artigo 155 do Regimento Interno, regime de urgência na apreciação do projeto de lei 5.747 de 2025, que dispõe sobre a concessão de vitaliciedade do benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência permanentes e estabeleceu um benefício de transição para herdeiros em situação de vulnerabilidade diante do falecimento do beneficiário. Para encaminhar o requerimento, deputado Léo Prats, deputada Juliana Cardoso, deputada Heloísa Helena. Agora, 16 horas 25 minutos, está aberta a ordem do dia sob a presidência do deputado Charles Fernandes, do PSD da Bahia. Até porque todos os mecanismos que possam significar transferência de renda, o aumento da inclusão social é de fundamental importância. Infelizmente, presidente, nós estamos num momento nacional onde existe uma vergonhosa fila de mais de 3 milhões de pessoas na fila do INSS. Existem médicos peritos concursados, 200 e poucos médicos peritos concursados, que poderiam já ter sido chamados, estão concursados no cadastro de reserva. Já existe um problema gravíssimo no BPC, que é a condicionalidade de renda. Inclusive, eu tive a oportunidade de apresentar um projeto para garantir que o BPC seja um direito da pessoa com transtorno psíquico ou mental, com transtorno do espectro autista, com uma deficiência física e não com a condicionalidade de renda. Então, qualquer mecanismo que possibilite a redução da vulnerabilidade econômica é de fundamental importância. Então, nós votamos favoráveis ao requerimento. Obrigado, deputada. Para falar a favor, deputado Raimon, deputado Sargento Gonçalves, deputado Joyce Sola. Aqueles que foram pela aprovação do requerimento permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento de urgência do número 2106 de 2026, requerendo combate no artigo 155 do Regimento Interno, regime de urgência na apreciação do projeto de lei número 462 de 2011, que institui a consignação em folha de pagamento de aluguéis residenciais. Para encaminhamento, deputado Júlio Lopes, deputado Sargento Gonçalves. Aqueles que foram pela aprovação do requerimento permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento de urgência número 2486 de 2026, requerendo combate no artigo 155 do Regimento Interno, regime de urgência na apreciação do projeto de lei 5.196 de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade do dispositivo de proteção em motores de sucção de piscina para fins de segurança dos usuários e outras providências. Para encaminhar o requerimento, deputado Jonas Donizete, deputada Heloísa Helena.